Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. 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 Neste segundo domingo do tempo da Quaresma, o Evangelho nos traz a transfiguração do Senhor. A palavra transfiguração, etimologicamente mudar de figura, de aparência, é aqui o momento em que nosso Senhor é glorificado pelo Pai em vistas do cumprimento da sua missão redentora. Jesus sobe ao monte, leva consigo 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, e diz o texto narrado por São Lucas, que enquanto estava rezando, o seu rosto mudou de aparência e as suas vestes ficaram translúcidas, iluminadas, brancas, como nenhuma lavadeira pudesse alvejar. Neste instante, aparece conversando com Jesus a figura de Moisés e Elias. E o texto diz que eles estavam ali glorificados. Como é que podemos compreender isto? Se Moisés e Elias são figuras do Antigo Testamento, há muito que já haviam falecido, e neste momento se encontravam com Jesus no Tabor, no momento da sua transfiguração. Moisés significa a lei,
a antiga lei, fecundada na aliança que Deus fez com o seu povo no Antigo Testamento, a figura de Moisés prefigura a Torá, ou seja, os mandamentos da lei de Deus e todo o cumprimento e observância desta lei. Elias, por sua vez, simboliza os profetas do Antigo Testamento. E a figura de Moisés e Elias ao lado de Jesus, com o seu corpo glorificado, ou seja, ressurreto, significa que Jesus, ou em Jesus, tanto a lei quanto os profetas, encontra nele o pleno cumprimento ou o pleno sentido. É Jesus, nosso Senhor, que compreendemos como Novo Testamento, que traz o cumprimento e a plenitude de tudo aquilo que viveram os profetas no Antigo Testamento. Os 5 primeiros livros da Sagrada Escritura, chamado Pentateuco, resumem um pouco o itinerário da história do povo de Deus, desde os antigos patriarcas. Por isso a primeira leitura traz para nós a figura de Abraão, Abrão que se torna Abraão, ou seja, aquele que é chamado por Deus para deixar a sua terra, a sua pátria, a sua cultura e ir em direção à terra que Deus lhe conduzira, fez nele ou dele o pai de uma numerosa multidão, de uma prole, de uma descendência que herdaria a aliança de Deus com o homem. Por que é, afinal, então, que este evangelho, este episódio da transfiguração do Senhor, que aparentemente ressoa para nós como a glorificação do Filho de Deus, Jesus Cristo, aparece justamente neste segundo domingo do tempo da Quaresma? A antiga aliança de Deus com o homem só é levado a bom termo, só é concretizada definitivamente, ou só seria concretizada definitivamente, com um único sacrifício que fosse capaz de abolir os antigos sacrifícios da lei antiga. Se nos lembramos, era costume no Antigo Testamento os sacrifícios de animais no templo. Aqui, Jesus é levado ao Monte Tabor e ali é transfigurado. A sua transfiguração, ou seja, a mudança de figura, de aparência, há uma teofania, ou seja, a presença de Deus que confirma a missão de seu Filho Jesus Cristo. É por isso que no final do Evangelho Deus vai dizer: este é o meu Filho amado, assim como aconteceu também no batismo do Senhor no Rio Jordão. Escutai o que ele diz: este é o meu Filho. Diz o texto que Pedro fica um pouco espantado, porque uma nuvem os envolve naquele momento e eles ficam com muito medo. Depois diz que poderiam permanecer ali naquele monte, naquela montanha. No outro texto mais detalhado diz: é preciso fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Mas o que eles não tinham consciência é de que a transfiguração preparava Jesus para o cumprimento da sua missão, que iria culminar com o seu sacrifício cruento na cruz, aquilo que celebramos na Semana Santa, os passos da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É por isso que este evangelho, ou esta passagem da transfiguração, se insere logo no começo do tempo da Quaresma. O fato de Pedro desejar fazer naquele monte, naquela situação que parecia confortável, gloriosa, de glorificação,
faz também com que Jesus desperte a consciência dos apóstolos para dizer: é preciso descer da montanha. Eu precisarei passar também pelo sofrimento, não porque merecesse, não porque precisava, mas por amor. Por amor, Jesus desceria da montanha para percorrer todo o seu itinerário que culminaria no seu sacrifício. Para Pedro, aquela visão beatífica da transfiguração de Jesus, com a presença de Moisés e Elias, era um conforto, um refrigério na alma. Por isso ele queria permanecer ali, naquela situação. Mas Jesus impele a descer para cumprir a sua missão. E este evangelho também tem muito a nos ensinar, a nos preparar também para compreender que a nossa vida é feita também de sacrifícios, de renúncias, que há momentos de gozo espiritual, de alegria, de celebração e de júbilo, de realizações, mas há momentos em que precisaremos encarar de cabeça erguida os sofrimentos e o bom combate que se apresenta diante de nós. Transfigurar-se, mudar de figura. Este evangelho, esta passagem deste final de semana, convida a que nós também possamos, trilhando este itinerário quaresmal, durante estas semanas, estes 40 dias, possamos também ter um dia a nossa face, o nosso corpo, a nossa vida transfigurada. Por isto esta palavra está associada também com um movimento que é marcante no tempo quaresmal: transfiguração e conversão. A transfiguração nos vem quando também percorremos o caminho de conversão. Se conversão é mudar de rota, recalcular o caminho, rever a vida e retornar ao bom caminho do Senhor, este bom caminho que nos conduz a Deus, que nos conduz a Jesus, nos dá a possibilidade, pela graça de Deus e não mérito nosso, de um dia termos também a nossa vida transfigurada. E os sinais desta transfiguração na nossa vida ganham o seu cume, o seu ápice, justamente quando celebramos a vigília do Sábado Santo, a Páscoa, a ressurreição. Aí nós que, com muito esforço, com muitas renúncias e sacrifícios, neste tempo quaresmal, buscamos nos endireitar, poderemos celebrar os sinais da transfiguração ou da ressurreição do Senhor também na nossa própria vida. Não só quando nós morrermos para este mundo e ressuscitarmos para a glória definitiva, mas também no aqui e no agora da nossa história. Estes sinais de transfiguração podem acontecer em pequenos e sutis acontecimentos da nossa história. Podemos dizer que necessitamos que a nossa aparência, a nossa fisionomia, o nosso corpo, e com isso os nossos atos, os nossos costumes, a nossa consciência mudem de figura. Da figura do mundo escravizada pelo pecado, que nos acorrenta, que nos oprime, que rouba de nós a dignidade de filhos de Deus, para uma figura que seja libertada, liberta da corrupção do pecado. E assim podermos testemunhar na nossa história, também no domingo de ressurreição, poder dizer: olha, a minha vida foi transfigurada. Aquela tristeza que tomava conta do meu coração, aquele vazio, aquele sofrimento, foi vencido na graça de Deus. Aquela dor, aquela dificuldade que vivia, foi vencida pela graça de Deus. Portanto, o evangelho da transfiguração do Senhor, colocado neste segundo domingo do tempo da Quaresma, é justamente um convite a permitirmos, primeiro,
assumirmos com Jesus a nossa missão. Hoje há aqui entre nós um número expressivo de catecúmenos, ou seja, de adultos, jovens adultos que se preparam para receber os sacramentos da iniciação cristã. Levantem as mãos, por favor. Aqui, um número expressivo. Os sacramentos que irão receber são sacramentos que possibilitarão a vocês darem um salto na fé, um salto para a maturidade cristã. Não existe na vida da igreja nenhuma pastoral que seja mais importante do que a outra, mas a catequese é o coração da vida da igreja. É ela que prepara para que novos filhos possam ressurgir na graça de Deus pelo sacramento do batismo, possam se tornar homens e mulheres, aqui no sentido mais pleno da palavra, na vida de fé, ou seja, adultos pelo sacramento da confirmação, o Santo Crisma. Possam se alimentar da ceia eucarística e nutridos pela Eucaristia, aí sim, vem esta missão que Jesus prepara-nos hoje, testemunhar Jesus Cristo neste mundo. Ninguém é batizado para si mesmo, ninguém é crismado para cruzar os braços, ninguém é cristão católico para viver uma vida passiva na vida da igreja, mas para serem, e vou usar esta analogia, soldados de Cristo. Para neste mundo marcado por uma negação constante da presença de Deus, e nós vimos um pouco isso com as perseguições que estão fazendo com o nosso querido Frei Gilson, como o cristianismo é perseguido. Aqueles que são crismados e batizados não são para cruzar os braços, são para arregaçar as mangas e ir para o combate espiritual, de dar testemunho autêntico, corajoso de Jesus Cristo neste mundo, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sociedade, neste mundo, repito, que tem cada vez mais negado a presença de Deus. Então, queridos catecúmenos, vocês estão passando pelos escrutínios, ou seja, o catecumenato, estas semanas do tempo da quaresma, para que vocês, e vou usar essa expressão forte, sejam homens e mulheres na fé verdadeiramente. Sejam capazes de assumir na vida da comunidade o seu lugar de cristão. Como esta palavra ao longo dos séculos foi tomando uma conotação laxista, mais ou menos. Esses dias eu vi o relato doloroso dos cristãos na Síria sendo martirizados aos montes, sendo mortos, assassinados pelo simples fato de professar a fé no Senhor. É esta mesma coragem que cada um de vocês deve assumir na sua vida, a partir dos sacramentos que irão receber. E que todos nós recebemos e queremos também, mesmo nas nossas misérias, testemunhar o amor do Senhor. Que Ele os abençoe, nos encorajem para assumir na vida da comunidade, da Santa Igreja Católica, o nosso papel com autenticidade, com verdade e com amor. Amém.